Olá, bom dia, eu sou o Castanheira. Eu sou o Tony Roque. E estamos hoje aqui, temos o grande prazer de ter um excelente convidado, o nosso amigo António Caeiro. Olá, bom dia. Que é o fundador da Antidemocracia, que faz este ano 35 anos. 35 anos, exatamente. António, fala-nos de ti. Ora bem, António Caeiro, 55 anos, sempre vividos na aldeia de Paipires. Aldeia de Paipires? Exatamente. Ok. Pronto. Portanto, vamos falar um pouco sobre a Antidemocracia, que passa este ano, portanto, 35 anos do início da sua atividade, que foi em 1988. Portanto, fundada em 1988. Portanto, Bolas, tinha 3 anitos. Pronto, portanto, a ideia surgiu minha e do António Leonardo. E, portanto, nessa altura, porque é que nós quisermos fazer uma editora? Porque tínhamos um projeto que era os Várpelos Právolos. Como? Chamava-se Várpelos Právolos. Várpelos Právolos. Eu já te vou explicar o que é que quer dizer isso. É assim, Várpelos Právolos, o nome foi decidido num café na Cruz de Pau por 5 amigos que iam, agora os miúdos costumam estar nas consolas a fazer jogos. Nós pegávamos nos nossos materiais, sei lá, ferros e chapas e coisas do género, e íamos para a fábrica da Sereia. Ok. Ali no Casal de Santo António. Sim, sim. Portanto, era aí que nós, influenciados pelas ondas industriais dos Anne-Susan Neubauten ou dos Test Department, era aí que nós fazíamos as nossas gravações. Gravavam aí? Exatamente. Só que estávamos a fazer gravações aí. De vídeo. Uma piada, desculpa. Sim. O Tony, porque é do lado do Seixal, ele apontou para ali, para a fábrica de Sereia, porque tu estás do lado de Pai Pires, tu estás para ali. Que engraçado. Foi tão engraçado esse body language, sabes, de um lado para o outro. E pronto, vou-te só explicar, então vou-vos explicar como é que surgiu o nome. Pronto. Estávamos no café da Cruz de Pau, na altura, e devia ser para aí em 1980 e qualquer coisa, não é? Porque, e estávamos os 5 sentados, e eu lembro-me perfeitamente disto, e não sabíamos que nome é que havíamos de dar ao projeto. Então, o Várpelos é as iniciais dos nossos nomes. V de Varela. Isso funciona sempre. A de António. O Varela é o nosso amigo que está na Holanda. Exatamente. Okay. É como os Rampa, funciona sempre. Os Rampa inicialmente também eram as iniciais dos membros fundadores na altura. Funciona sempre. Pronto. V de Varela, A de António, R de Rui, L de Léo, e depois não havia ninguém a começar pela letra E, era I, Sérgio. Era o I, e ficou Várpelos Právolos, pronto. Ok, mas já agora por curiosidade, Varela... E atenção, antes do L era o P, que era o Pino, portanto era Varela, António, Rui, Pino, Léo e Sérgio. Estás a ver? Estava a esquecer do Pino. Okay. E Sérgio. E Sérgio. Esse Sérgio, quem é esse Sérgio? Era o Sérgio Aleixo. Ok, não conheces. Se calhar conheço, mas... É provável, sim. Pronto, esta junção destes nomes fez então, depois o Právolos, foi um nome inventado com o trocadilho das letras. Cool. E pronto, a ideia era fazer então a cassete destes tais Várpelos Právolos. A cassete. Uau, para quem não sabe o que é uma cassete... Pronto, aqui vai para a malta das modernices. Esta foi a edição que fizemos depois em 1990, em que tinha o lado A gravado na Fábrica da Sereia, portanto o lado inteiro gravado na Fábrica da Sereia, e depois o lado B também foi gravado lá ou em alguns em outros sítios. E mostra lá já agora aqui uma cassete. Uma cassete em grande plano. Espera aí. Então lá, Tony. Então, ora, gravado da Fábrica da Sereia em Paipires. Exatamente. Uau. Maravilhoso. Este é o número 11. Por acaso esse é o número 11. Já não sei quantos exemplares já que fizemos na altura, mas olha, pelo menos 11 fizemos. Pelo menos 11 fizeram. Deixa-me lá ver aqui a cassete. Mostra lá a cassete à malta, Tony, que a malta não sabe. Para quem não sabe o que é uma cassete. E quando a fita saía, era com a caneta e enrolar aqui nestas rodas. Engraçado. Uau. Eu aqui na Antidemocracia, anos mais tarde, ou seja, mais recente, fiz uma edição, eu já vos mostro também, que é esta. Depois tenho uma pergunta para ti. Sim. Porque eu não ouvi isso. Pois. Vocês gravavam, ou seja, o som era gravado como? Como é que vocês gravavam o som? Levávamos era o gravador? Era um gravador. 4 pistas? Não, era um gravador daqueles. Um gravador de cassete? Sim, exatamente. Depois metias lá a cassete,
e andávamos na fábrica, porque na altura, agora a fábrica já não tem lá nada. Não é? E usavas o som ambiente daquilo? Sim, porque a gente ia percutir para lá. Era a percussão? Era a percussão? Sim. Okay. Porque aquilo ainda havia aquelas coisas, aqueles contentores, aquelas cenas redondas, muitas gigantes, que pertenciam à fábrica, não é? Okay. Espalhadas ainda por lá, ainda havia muita coisa lá. Sim. E dava para. Era coisas de ferro, não é? Metálico, dava para aquele som todo. Isso é verdadeiro industrial. Agora não, agora já está toda destruída e não tem lá nada, não é? Sim. Mas na altura ainda havia muita coisa. Portanto. Cool. Entretanto, estávamos a falar em cassetes. Anos mais tarde, a Antidemocracia faz esta cassete em que, eu trouxe isto só para vermos que antigamente a master era uma coisa igual a esta e a gente punha no leitor e a outra no outro e duplicávamos as cassetes. Neste momento, esta é a master de uma edição que é muito diferente, não é? Portanto, desta edição. Portanto, se eu quiser fazer mais cassetes, não vale a pena andar a reproduzir. Dou isto à editora, à fábrica, neste caso, e pronto, estás a ver. Esta já tem um aspecto mais prof em relação àquela, que aquela era feita manualmente e esta já é feita com outro. Pronto, já tem a troar. Já. Esta é 2015. Esta já é 2015, esta já é mais. Sim, mesmo assim agora resta-nos descobrir maquinetas para ouvir isso. Pois, sim, houve. Cassetes? Tenho muitos sítios para ouvir ainda. Mas houve algumas pessoas que adquiriram cassete, mas que não tinham sítio para ouvir, mas pronto, sim, mas colecionadores, não é mesmo? São colecionadores. Sim, ouves o digital, mas depois tens sempre... No Bandcamp, claro. Portanto, no site está tudo digital, não é? VAR pelos Právolos. VAR pelos Právolos foi o antecessor de Antidemocracia. Sim, o VAR pelos Právolos foi o impulsionador de termos feito a Antidemocracia, ou seja, por termos esse projeto e por querermos que ele saísse numa cassete para oferecer aos amigos, decidimos fazer a editora. Pronto, criar uma editora para lançar o VAR pelos Právolos. Lançámos esta cassete, pronto. Esta cassete, exatamente. Aqui há um dado também importante, um dado histórico, digamos. O VAR pelos Právolos e os título póstumo são mesmo de 88, 87, que chegaram a dar vários concertos, chegaram a participar no concurso de música em Coimbra. Pode-se dizer que esses dois projetos são dos, talvez, né, porque isto já não sabe, porque o país ainda é grande, mas dos primeiros projetos de música industrial a surgir em Portugal. Porque nós utilizávamos, por exemplo, uma das características dos título póstumo era que utilizavam um tambor de máquina de lavar roupa. Uma máquina de lavar roupa? Era o tambor, só o tambor, estás a ver? Nós levávamos para os concertos o tambor, portanto, em que fazíamos som com o tambor. Então, e o que é que vos levou para esse conceito de música? Primeiro, o sítio onde nós vivemos, não é? Sim. Ao pé da cirurgia, exatamente. Praticamente toda a gente da nossa idade trabalhou na cirurgia, não é? Porque nós, quando tínhamos as férias da escola, a malta queria era arranjar uns trocos para beber umas cervejas e comprar uns discos. Então íamos trabalhar para a cirurgia, que é um mês, 2 meses, não é? Praticamente todos da nossa idade acabámos de passar. E família também. O meu pai, por exemplo, trabalhou na cirurgia. Sim, até se reformar também trabalhou na cirurgia. Exatamente. Eu, por acaso, nunca calhei a trabalhar na cirurgia, mas eu lembro-me de ter os tais 14 anos, a gente ainda não tem idade, mas a malta arranja lá um... Como é que se chamavam aqueles sujeitos, os contractors, como é que eram os... Aquela malta que está lá, que não trabalha, são companhias que trabalham para a cirurgia. Não me lembro o nome. Ou seja, eles não são propriamente da cirurgia, mas estão lá a fazer. Não é empreiteiros, era isso. E a gente ia lá cravar ao empreiteiro para ver se podíamos trabalhar. Sim, era, sei lá, carregar mobílias de um lado para o outro. Por exemplo, lembro-me de quando nós trabalhávamos lá na cirurgia, um dos locais que ninguém gostava de trabalhar era onde se atavam as bobinas. Pronto. Aquilo era uma zona ampla, mais ou menos, lembro-me, não muito, mas pronto. E sei que a nossa função era atar umas bobinas que vinham em brasa assim a caminhar. Portanto, e o que é que acontece? Como nós não tínhamos prática, ficámos normalmente todos queimados. Aqui os braços, assim, com a chapa, não é? Vinham mesmo as bobinas
Era assim, enroladas vinham, sim. e depois nós com os ferros íamos atá-las para elas não se espalharem quando saíam. De vez em quando havia o contacto. Pronto, isso era uma das coisas. Falaste da influência, pronto, Fabril, aquela cena toda, mas influência externa, vocês tinham alguma influência externa, alguma referência da música que se fazia lá fora? Sim, tínhamos na altura o que nós ouvíamos bastante era os Test Partner e, por exemplo, os Ernst Neubauten. E aí ao ouvir e não ver muito, porque na altura só alguns que tinham alguns vídeos e pronto, não é como agora que nós chegamos ali na internet. Agora a influência na altura não, imediata. Alguém tinha umas cassetes VHS, o que é VHS, não é? Yeah. Pronto. Na altura depois. E pronto, e conseguíamos ver ali alguns vídeos e essa era a nossa clara influência. Às vezes nós tínhamos os nossos primos que já eram imigrantes e que já nos traziam essas tecnologias todas, não é? Tínhamos a sorte, às vezes eu vejo isso, eu tinha, não tanto com música, mas filmes, não é? Sim, exatamente. A gente via filmes que, pronto, em VHS, que só depois é que se via. A vossa música tinha alguma componente eletrónica? Tinha na parte de levar pelos pravos, acho que tinha uns samples, sim. Samples? Sintetizadores, não? Não me recordo, não me lembro se na altura tínhamos já algum. Depois na parte de título póstumo, sim, creio que aí já se utilizava e depois em ares alternados, claramente sim. Portanto, Título Póstumo é uma banda que surge, já existe o Antidemocracia? Sim, não, os Título Póstumo são uma banda aí porque nós fomos a Coimbra em 88, portanto deve-se ter formado para aí 87, para aí coisa do género. E quem é que eram os membros dessa banda? Era eu, o Leonardo e o Jesuíno e o Rui Zé. Portanto, nós fomos tocar 2 vezes a Coimbra, no concurso de música moderna de Coimbra, passámos à segunda fase, portanto eu não fui na primeira fase, estava na tropa, e na segunda fase o Rui Zé não foi, que estava na tropa, acho que era assim, e foi a substituí-lo o Zé João. Zé João Loureiro. Exatamente. Grande Zé João Loureiro. Ele foi... consegues dizer quais eram as funções de cada membro na banda? O que é que cada um fazia? Fazia tudo um pouco, todos faziam um pouco. Por exemplo, eu que não sei nada de música, tratava da parte das percussões. O Zé João, tinha a guitarra, tal como o Rui Zé também tinha. O Léo também tocava a guitarra. E depois tínhamos percussões, chapas, percussões de timbalão, tarolas e coisas do género. Portanto, ao fim e ao cabo, todos rodávamos, aqueles que não sabiam música, rodavam só na parte das percussões. Pronto, também é música, pô. Também é música. Sim, mas sem ser aquela coisa da pauta e do não sei o quê, não é? Portanto, sim, uma coisa mais teoria musical. Pois, exatamente. Sim, ou seja, era mais uma coisa de improviso. Embora tivéssemos uma base, não é? Sim. Rítmica, digamos assim, mas havia ali muito improviso, não é? Muito correto. Sim. Cada um fazia aliás, um bocadinho de tudo. Estou aqui a especular, mas se calhar a música veio antes da pauta. Exato. Pois. Não é? A questão de notação musical foi uma coisa que foi inventada para tu poderes meter em papel para referência. Pois, para poderes passar a outros, digamos assim. Para passares a outro e outro. Por isso é que tu sabes agora, ou tens o conhecimento das músicas, isso foi ficando em papel para a posterioridade. Sim, porque foi a maneira de teres um registro do que era da tua obra. Porque os compositores, eles faziam logo a pauta. Depois toma a orquestra, faz. Toma o maestro e agora a orquestra e faz. E agora executa o que está aqui. É a linguagem. Sim, eu estou a perceber. É o código da. É a linguagem, é uma linguagem que depois toda a gente sabe ler. Mas, por exemplo, neste cenário da música industrial, como é que tu fazias uma pauta para isso? Não fazias. Não fazia. Não sei, por exemplo, eu estou a imaginar. Poderias fazer, sim. Pois, eu estou a imaginar os Ernst Neubauten, que são músicos profissionais, não é? Sim. Eles devem ter ali um mínimo de base escrita, não é? Ou então não têm, porque há muitas bandas que não sabem nada de teoria musical. Pois. E ficarias espantado quantas e conceituadas, por exemplo, os Iron Maiden, eles não sabem música. Eles dizem muitas vezes que nós não sabemos de teoria musical. Devem ser um bocadinho de teoria, devem saber um bocadinho sempre. Isso por acaso estás a dizer. Eu sempre pensei isso, sabes? Mas pronto, eu pensava que eu estava a ser ignorante. Não, mas eles muito. Alguns vocalistas que estão a tocar guitarra, mas também não sabem tocar, não é? Então, só que sabem o som, sim.
sabes o que o acorde é X, fazes. Não. Estou a perceber. Não precisas saber teoria musical para seres músico. Há uma misconception que, não, aquele gajo, ou um guitarrista daqueles muito virtuosos, que sabe muito a teoria musical, mas muitas das vezes não. Muitas das vezes não. Mas, voltando aqui aos nossos antidemocracia. Voltando aqui à antidemocracia, portanto, houve então o início em 88, depois, portanto, fomos caminhando com algumas edições, não é? E em 94, portanto, a coisa parou. Okay. Já não me recordo porquê, se calhar foi as nossas vidas. É a vida. Pronto, não sei. Cada um segue o seu caminho, claro, vidas diferentes. Pronto, e a coisa parou, se calhar tínhamos os nossos trabalhos, ainda tínhamos vagar, não me lembro porquê. Okay. Ninguém se zangou com ninguém, portanto, não sei. Melhor. Pronto, e tudo o que aconteceu? Em 2008, portanto, já há alguns anos depois. Estamos a falar 14 anos depois. 14 anos depois, exatamente. Decidi, e neste caso, pronto, eu avancei sozinho, decidi a retomar a antidemocracia. Okay. Portanto, com algumas gravações que tínhamos das nossas bandas primeiro, e depois contactando outras bandas, e pronto, o círculo foi começando a ser maior, e neste momento conto com 110 edições. 110 edições. Entre cassetes, CDs e 110 edições digital, desde 2008? Não, desde 1988 até mesmo assim agora. 110 edições. Já é muito. Acho que é muito. Bastante. É uma data. Isso quer dizer que são 110 edições, não estamos a falar de 110 discos. Estamos a falar. Algumas edições são digitais, não é? Sim, portanto, mas isso envolve o número de bandas diferentes, ações diferentes. Posso dizer que destas 110 edições participam 150 artistas. Portanto, são 150 pessoas que participam. E vou-te dizer os países. É uma variedade grande. Isso é uma variedade bastante. Portanto, desde Portugal, portanto, claro, Alemanha, Bélgica, Brasil, França, Holanda, Inglaterra, Itália e Ucrânia. Não é só projetos portugueses. Portanto, estamos aqui, por exemplo, vou-te mostrar aqui estas duas edições. Esta, que foi a segunda edição que nós fizemos, em que tinha projetos estrangeiros. Portanto, estás a ver? Portanto, tinha aqui os Erros Alternados, Sebastián Gandera, que já era estrangeiro, Voltaray, que era também estrangeiro, era alemão, tinha os Mor, também era um projeto alemão, e Capote Musique, creio que era holandês. Portanto, aqui já havia projetos estrangeiros. Isto estamos a falar de 1991, talvez. Até como é que esses projetos como é que pronto, porque hoje em dia nós assumimos que é tudo pela internet. Não, mas nesta altura não. Isto tinha a ver com era tape trading, eles mandavam uma cassete, não é? E depois eu juntava as coisas todas. Olha que cool. E como é que a gente os descobria? Era por carta, por correspondência, por víamos nos fanzines, sei lá, montes de coisas, e depois trocávamos correspondência. Isso de antes era assim, era o tape trading, era assim que chegávamos a estes projetos. Como é que tu conhecias? Deixa-me só dizer, esta capa também era engraçada, que era, todas as capas eram diferentes. Isto era o quê? Eram fotografias que eu tinha estragadas em casa, e o que é que fazia? Metia aqui, sei lá, álcool... Polaroids ou... Portanto, fotografias mesmo em papel, não é? Tu estragava ainda mais? E depois estragavas. Portanto, elas tinham assim, foram ou seja, ninguém fez o artwork, foste tu que fizeste o artwork de todas as edições, de todas as cassetes que íamos fazendo, não é? Portanto, em setembro de 91, estás a ver? Uau. Foi a edição. Isso é um conceito muito fixe. Cortavas, metias, sei lá, álcool, raspavas com os dedos e pronto, ou queimavas, estás a ver? E ficava assim como ficava, pronto, era assim. Mas olha lá, mas isto era one of a kind, isto era... Isto depois colava, estás a ver? Isto é uma foto nenhuma é igual. Não. Isto era então cada cassete tem um artwork diferente. Sim. Tens a noção que isso em termos de colecionismo é uma coisa para um colecionista tem de ter as edições todas diferentes. Isso é maravilhoso mesmo. Pronto, é mesmo one of a kind. Isto era em 1991, não é? Portanto, estás a ver? E a cassete estava assim. Tens aqui a morada. Pois, na altura, pronto, isso metia-se sempre a morada, não é? Não é um apartado, é mesmo? Não, era a mesma morada. Será a tua morada de casa? Da minha casa, sim. Portanto, atualmente o pessoal... Essa morada ainda existe? Era a casa dos meus pais. Eu vou fazer um blur. Era a casa dos meus pais. Eu faço para não aparecer. Não, mas é muito maravilhoso. Era 500 escudos. Olha, pronto. Isso era o flyer. É o flyerzinho. Era o flyerzinho. Uau. Muito bom. Muito bom mesmo. Esta questão de ser cada uma... Pois, pronto. Na altura foi o que surgiu. Portanto, estás a ver, isto era o flyer.
que acompanhava as edições e que a gente depois distribuía nos fanzines e por aí afora. Portanto, há aqui os países do que entravam, não é? Alemanha, França, Portugal, Holanda, Portugal, Alemanha, Alemanha. Eram os projetos. E quantas cassetes há dessas? Isso é que eu já não me lembro. Eu acho que isso tenho lá apontado, mas não me recordo. Mas ainda devem ter sido feitas 30, 40, 50, mas não me lembro. 50? Não me lembro. Uau! Altamente colecionável. Altamente colecionável. Então, aliás, nós temos aqui uma peça que é de 1991, não é? Exatamente. Que já tem... Faz. Poças, 10, 20, 23 anos. Só? 91, 2001... Não, 33 anos. 33. Pronto. Portanto, eu vou-te mostrar aqui uma outra. Esta capa foi feita pelo José Almeida, que é do Porto, e na altura eu não o conhecia pessoalmente, mas já não me recordo como é que foi as trocas e baldrocas, e ele fez-me esta capa. Isto é em maio de 92. Portanto, isto tem projetos portugueses. Eu já vos vou mostrar a particularidade da capa. Os projetos portugueses: Zote Filípica, Tábula Rasa, Manual Performance, o Ovo, do Zé João, os Erros Alternados, que era o nosso, e Manual Performance. Pronto. E agora, portanto, ele é que fez a capa, ele é que escolheu o papel, eu depois fazia as cópias cá, não? Ele fez uma digitalização, esta minha cópia está um bocado marada, e depois o que é que ele se lembrou? De ter limalhas, exatamente, isto são limalhas de ferro, que ele mandou, como se nós não tivéssemos cá em Baipis. Ele mandou do Porto as limalhas para eu depois, mandou uma série delas para eu depois pôr em cada cassete. Mais de 92. Eu, por acaso, eu ia perguntar o que era isso, eram cinzas, se era o quê, pronto. E então vieram do Porto, como se nós ali em Paipis não tivéssemos limalhas que chegassem. Pronto, esta também é uma edição, tem aqui estes pormenores, não é? Havia muitos concertos nessa altura? Sim, nós como erros alternados, como título póstumo demos alguns concertos, como erros alternados demos mais concertos. Em que locais? Olha, em montes de sítios. Aqui na zona? Na zona, ora bem, nós tocámos como erros alternados, tocámos em Leiria, tocámos na Torre da Marinha, tocámos... Na Torre da Marinha em que sítio? A seguir à rotunda, há ali aqueles edifícios que estão fechados, do lado direito. Era aí. Sim. Onde era a cena das lãs? Não, do outro lado. Quem vem da Torre para o Seixal, do lado direito. Isso também era uma fábrica. Pronto, não lembro não sei o que era isso aí, uma escola, uma coisa qualquer. Sim. Portanto, aí fizemos alguns concertos, Correios também, foi vários sítios. Em Paipires nós fizemos uma reunião há pouco tempo, quer dizer, já há alguns anos atrás, neste caso foi organizado pela CUPA, e aí juntámos alguns amigos. Na 5 de outubro? Sim, na 5 de outubro. Sim. É um local muito fixe. Sim. Até posso, aqui uma outra situação, também, pronto, o que é que a gente fez? A antidemocracia, pronto, olha, estava-te a dizer, e aqui está os concertos. Seixal, 1991, na escola primária. Na escola primária, estás a ver? Sim. Aqui? Exatamente, em 1991. Em Sines, também em 91. Portanto, em Corróios. Sines foi no quê? No festival? Já não me lembro. Não. Se calhar ainda não, em 91. Em 91 acho que não. Músicas do mundo, aí já começas a pensar nos anos 2000. Pois, é provável. Isto foi em 91, sei que foi no Castelo. Depois Corróios, Amora, na Festa do Avante, é verdade, tocámos na Festa do Avante, já vos mostro uma edição que temos aí, depois ficou registada. No palco principal ou no palco de Setúbal? No palco de Setúbal, fixe. Sim. Também tocámos em Leiria, tocámos no Johnny Guitar, por exemplo. O Johnny Guitar, em Lisboa, não é? Também na Praia do Pedrógão, na discoteca Lucopinha. E tocámos também num bar, também muito, muito importante na altura, que era o Bar Ben, que era em Alcobaça. E depois terminámos, lá está, em outubro de 93, na Sociedade Musical de Isso foi o ano todo? Isto foi entre 91 portanto, foi quando se fez os concertos. E o que é que eu te ia dizer? Pronto. E, entretanto, a antidemocracia, isto em 2019, Uau. fez aqui uma edição em CD, duplo CD,
estás a ver? Em que chamámos-lhe Flagelo, portanto é Erros Alternados e Amigos, em que se chamou Flagelo, esta edição, em que convidámos, portanto, o que é que acontece? Tinha 2 CDs, um CD era só músicas dos Erros Alternados, por nós, e outro era os amigos. Ou seja, então, é um split. Ou seja, convidámos amigos, 13 neste caso, para fazerem versões dos nossos temas. Olha que cool. Pronto, e então tem aqui uma série deles, incluindo, por exemplo, aqui um projeto alemão também que participou, que é o Pharmacoustic, que é um projeto de eletrónica. E pronto, aqui tem uma série de gente, a terminar aqui com a Orquestra Popular de Pai Pires, como sempre o nosso amigo Zé João, está sempre metido aqui nas nossas coisas, e pronto, isto, cada um destes projetos reinterpretou à sua maneira, não é? Um tema dos Erros Alternados. Portanto, isto ficou, portanto, uma edição de 51, neste caso 51 exemplares. Portanto, as edições da Antidemocracia são sempre edições pequenas, curtas. as edições sim, físicas, são sempre curtas. Desculpa, aí, Gustavo, os Erros Alternados, quem é que era a banda dos Erros Alternados? Os Erros Alternados era, portanto, era eu, O António Queiro, o António Leonardo e era o Pino. o Pino. Pronto, nós os três éramos os Erros Alternados. Ok. Depois, como vos estava a dizer, em 2019 então fizemos esta Antidemocracia, este duplo CD, em que convidámos, neste caso, 13 amigos para recriarem temas dos Erros Alternados. Fizeram as covers, portanto, fizeram covers, como se os Erros Alternados fossem aqui um superstar, né? Mas pronto, e estes amigos fizeram aqui as suas versões, muito boas. Ok. E também tem um projeto internacional. Sim, tem um projeto que é o Pharmacoustic, que é um projeto alemão de música eletrónica. Esse projeto alemão, vocês já se dão há muito tempo? Sim, que ele já tinha entrado naquela cassete, numa das cassetes anteriores, na altura das cassetes. Portanto, estamos a falar dos anos 90. Portanto. É interessantíssimo que a malta tenha... Ainda estão no ativo eles? Estão e vão entrar numa compilação que vai sair para o ano, de tributo aos Brain Dogs, que podemos falar mais à frente, e eles também são uma das bandas que eu convidei e que eles aceitaram. Portanto, também vão fazer uma versão desse projeto. É fixe, não é? Ter portanto, ou seja, desde os anos 90 que mantemos o contacto. Portanto, ter uma alta crescida, não é? Que já fez ter os seus filhos, as suas vidas, as suas coisas todas, e tem algum gozo pelo projeto, não é? Sim. Há nesta conversa da Antidemocracia, uma das edições, duas, mas pronto, esta é uma das edições características que foi editada em outubro de 1993, portanto, e tinha a particularidade de este ser a embalagem da cassete. Portanto, a cassete depois era colocada aqui dentro, não era esta, era a outra, eu já vos vou dizer. Portanto, era assim, isto ia para quem comprava, para quem adquiria. Levava um suportezinho. Assim. Portanto, isto era a edição, era a edição número 7 na altura da Antidemocracia, de outubro de 93, e os projetos, de um lado, houve, do do Zé João, e do outro lado, o Rui C, que era do Rui Zé. Portanto, esses eram os dois projetos que integravam esta edição. Portanto, isto é de 1993 e estas peças foram feitas por nós. Portanto, feitas por mim, pelo Leonardo, pelo Pino. Mas são todas diferentes? Todas diferentes, pela Leonor e pelo Manel. Portanto, nós primeiro fomos comprar o barro, depois na casa do Manel amassámos o barro, e depois fomos à antiga Casa da Juventude, nas Paivas, que tinha lá um forno na altura, lá em cima, que é onde é a Associação Cultural. Exatamente. É a Associação Cultural... Não me lembro o que é que lá está agora é a Associação Artes. Pronto. Artes e Ofícios de Seixal. Não sei se ainda lá está o forno, portanto foi aí que nós fomos lá cozer as peças. Não sei, uma série delas, e pronto. E a edição número 7 da Antidemocracia. Isso agora quase que cabe aí um telemóvel. Sim, quase, não é? Exatamente. E cabe mesmo. Que engraçado. Portanto, vocês já vão ser visionários nessa altura, não é? Atualmente a Serfam tem umas canetas e tal. Mas já que estamos a falar deste tipo de edições, acho que temos que falar desta edição que é fantástica. Não é?
em que é a edição número 100 da Antidemocracia. Isso foi feito em que ano? Portanto, 2021 ou 22? Portanto, foi feita em 2022, portanto em março de 2022. Ok. E portanto isto foi feito para assinalar, portanto, os 25 anos da publicação do livro do Paulo José Miranda, A Voz que Nos Trai. Portanto, que ele com esse prémio ganhou em 97. Desculpa, A Voz que Nos Trai. A Voz que Nos Trai, exatamente. E ele ganhou na altura o primeiro prémio de Teixeira de Pascoais. E pronto, falei com o Paulo e disse, olha, estamos a pensar fazer assim. Bem, deu autorização, utilizamos os poemas dele. Aliás, todos os títulos são os poemas, não é? São 17, neste caso. Convidamos vários amigos para participarem com sons, com música, com leitura dos poemas, uma série de coisas. Isto, portanto, é o projeto RG Meets Full to Fight, em que Full to Fight sou eu, RG é o Rui Giada. Rui Giada, sim. Nós temos dois... É um nome cool, é? Nós temos dois álbuns já feitos, não é? E depois já vos mostro o outro, também tem uma embalagem assim diferente. Mas o que eu... Isso é um painel, não é? Exatamente. O que eu queria aqui dizer é que este painel, portanto, que é composto por 54 caixas iguais a estas, foi pintado pelo Lucas Castanheiro. E agora trocamos aqui as posições e vamos perguntar ao Hugo. Exato. Como pintaste, diz-me qualquer coisa sobre esta tua pintura. O conceito era exatamente, como falámos, não era para já marcar a experiência do Paulo e a homenagem. Que foi, achei aquilo maravilhoso e fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que teve, foi muito agradável. Conceitualmente, a ideia era que esses 54 peças se unissem e elas todas fazem uma, e portanto na capa mais simples, não é? Temos o painel todo, não é? Mas depois cada uma é uma e dá de certa forma alguma piada. E elas são numeradas, não é? Portanto, nós sabemos exatamente, esta é a 454, sabemos onde é que ela está. Uma matrixita e sabes onde é que é. Portanto, um dia tem de se juntar todas. Se um dia se juntarem as 54 pessoas, fazemos o painel. Isso era muito fixe. Isto teve uma apresentação pública na Sociedade Musical 5 de Outubro, em Pai Pires. O Hugo também lá esteve, teve o Paulo José Miranda. Um evento lindíssimo. Foi muito fixe, estava a sala bem composta, estava cheia. Tivemos o Zé João também com a Orquestra Popular de Pai Pires lá. Passámos alguns vídeos, portanto, que foram feitos para esta edição. Foi muito fixe. E que hajam mais. Aqui, em relação a este projeto, só para terminar, temos aqui outra edição que foi o nosso primeiro álbum, não é? Em que nós queríamos... É uma steel case. Pronto, nós queríamos fazer uma coisa diferente e o que é que fizemos? Arranjamos umas latas, digamos assim, em que se abrem assim e aqui dentro temos a edição em CD. Pronto. Portanto, isto foi em março de 2021. Portanto, aquilo foi em março de 2022, este foi em março de 2021. São edições bastante recentes. Sim. E, portanto, também convidámos aqui uma série de amigos para participarem connosco e resultou esta edição, que se chama, já agora, uma intensa e alucinante viagem de 2 sentidos ao lado de lado nenhum. É assim uma coisa um bocado marada. É assim uma coisa um bocado marada, mas pronto. Isso aí parece quase política, não é? Eles falam e não dizem nada. Essa é a ideia. Palavras complexas, é quase uma sátira a esse conceito, não é? E agora, desculpa lá, o Antidemocracia, a história da culpa. Exatamente, também se liga aí um pouco com... Embora não se ligue com a culpa, porque a culpa acaba por ser uma outra coisa paralela à editora, não é? Não tem os mesmos intervenientes, pronto. Tem, que sou eu. Sim, tens tu, não é? Mas, sim, eu antes de entrar na culpa queria só fazer uma referência a uma, neste caso são 13 edições, ficaram só pelo formato digital, mas merecem ser referenciadas, que são edições da Orquestra Popular de Pai Pires.
Outra vez do nosso grande amigo José João. Portanto, o José João Loureiro, entre 2012 e 2013, fez todos os meses, ao dia 14, às 22 horas, nós lançávamos chamámos um EP. Tinha 4 temas digitais. Há alguma particularidade do dia 14, 22 horas? Não sei, não sei, foi porque na altura decidimos, olha, então, ok, vamos fazer 12 edições, sempre ao dia 14 e às 22 horas. Ou seja, no Bandcamp da Antidemocracia, ao dia 14 do mês, neste caso a começarmos em outubro de 2012, até no setembro de 2013, ia sempre caindo todas as 22 horas. Exatamente. Depois, no final, o Zé João sugeriu fazer-se uma outra edição, a 13ª, em que era a reunião, uma compilação dos melhores momentos dessas 12 edições. E como é que se chamou o álbum? Dia 14 às 22 horas. Olha que Portanto, podes mostrar aqui a capa, que está no Bandcamp, mas só eu trouxe esta imagem para vermos. Portanto, neste caso são edições digitais. Portanto, já agora estás-me a falar do Bandcamp, isso quer dizer que, ou seja, as pessoas podem... Sim, podem fazer o download gratuito de todas estas 110... Ou podem comprar também. Podes dar um valor sempre no Bandcamp. O que é que tu queres dar? Se quiseres dar 100 euros, dás 100 euros. É uma democratização da música. Sabes, até algum link específico? Sim, portanto é antidemocracia.bandcamp.com. antidemocracia.bandcamp.com. Okay, é anti-demos-gracia. Sim, a gente também vai pôr o link. A gente põe lá o link a aparecer alguns e as pessoas vão saber e se quiserem clicar. Portanto, quiser não, até devem. Porque estão lá as edições todas. Sim. E podem fazer download. Fica aqui na descrição, está na descrição o link. Exatamente. Eu já por lá andei. Eu estive a fazer o trabalho. Exatamente, tem um registro gigantesco. Ainda cá estávamos a falar, por exemplo, dos erros alternados, de um outro projeto que nós... Isso é um DVD? Não, é um CD. É um CD. Este também é curioso. Aqui, como é que isto foi feito? Com spray. Pronto, foi sprayzado e depois colado aqui. Portanto, ou seja, todos os CDs são diferentes. Ao pôr spray, essa é a particularidade que eu gosto. Cada uma coisa é uma, não é? Ser uma peça única e não ser uma coisa... Aliás, o padrão é serem diferentes todos. Exatamente. Portanto, isto também estamos a falar de setembro de 2016 e aqui o que é? É a gravação de um concerto feito na Festa do Avante. Ok. Pronto, esse é ao vivo. Exatamente. Portanto, isto foi feito, e o grafismo foi feito por José Almeida, lá está, um amigo do Porto que agora já conheço pessoalmente, mas que nestas alturas dos anos 90 não o conhecia. Portanto, e ele participou aqui em algumas capas. Vários projetos, que engraçado. Fazia várias capas e neste caso esta era muito importante. Porquê? Porque ele é que fez, sem nos conhecer, ele é que fez a gravação deste concerto. E anos mais tarde, através de uma pessoa em comum que nós conhecíamos, lá está, que é creio que é Manuel da Bunker, lá no Porto. Da Bunker? Sim. A Bunker Store, eu adoro essa loja mesmo. Ele costuma ir lá comprar alguns discos e na altura tinha lá eu tinha-lhe mandado umas coisas para ele ter lá na loja da Antidemocracia e ele chegou, eu conheço isto e não sei o quê, pronto, então ele depois mandou-me, pronto, através desse círculo chegámos à fala, e depois numa altura em que ele, em termos de trabalho, estava no Porto e fui jantar com ele e conhecemos finalmente. Desculpa lá, o vosso concerto no Avante foi em quando? Isto foi em 6 de setembro, portanto, sempre setembro, 1991. Ou seja, 91. Já viste, um concerto é gravado em 1991 que vocês não fazem ideia que está a ser gravado? Sim, não sabíamos. É? Não. Foi tipo Ele é que gravou. Em 2016. Pois, em 2016 editámos. Editaram porque ele entretanto disse que tinha as gravações, ele depois mandou-me. Depois decidimos fazer e, claro, tinha toda a lógica que fosse ele a fazer a capa. Claro. E ele mas a beleza disso é incrível, não é? Porque olha, eu estou a falar isto no conceito do artista, não é? A gente faz uma coisa e pensa, nobody cares, ok? E tem passou e não sei quantas, e uma pessoa que nós não conhecemos de lado nenhum
ok? Ou melhor, que não conhecemos, não conheces pessoalmente, pronto. Sim, deu só o trabalho de fazer isso. Olha, eu tenho aqui a gravação e... Que cool. Porque aquilo foi, o que é que aconteceu? Nessa noite tinha terminado o concerto, creio que era do Spot Del Arte, no palco principal, e nós estávamos no palco de Setúbal. Pá, e a malta começou a passar por ali, começaram a se juntar, pronto, ainda se formou ali uma plateia. Sim. Interessante, não é? Que fixe, que fixe. Uau! Só aqui para terminarmos talvez a conversa, isto são edições várias da Antidemocracia ao longo dos anos, não é? Fomos fazendo, por exemplo, fizemos uma edição dos Seres, que era um grupo bastante interessante que se passou no Rock Rendezvous na altura. Várias edições, como podem ver, e esta é uma edição que vai estar hoje disponível no Bandcamp e... Ainda não saiu? Não, só vai estar hoje disponível no Bandcamp. Hoje dia 12, 13 de julho de 2023, em que também foram feitas, neste caso, 80 exemplares, mas já está esgotada. Já? Já. Portanto, já não há mais exemplares destes. Saudades de uma voz no deserto. E então, o que é isso? Isso trata-se de um disco de tributo à 7ª Legião. Portanto, reunimos, neste álbum reuniu-se 17 bandas que fazem uma interpretação, portanto, à sua maneira, de temas da 7ª Legião, originais da 7ª Legião. Cool. Por acaso eu era grande fã de 7ª Legião. Pronto, são temas diferentes, feitos diferentes do original, o que se pretende, não é? Que é o objetivo. Esse é o objetivo, meteres o teu próprio toque, o teu toque pessoal na... Isto teve aqui, pronto, acabou por ser aqui uma coisa interessante, que resultou, não é? E pronto, e hoje irá ser disponibilizado no Bandcamp os temas, não é? Outra vez no Bandcamp, anti-democracia. Exatamente, .bandcamp.com. Podes fazer aqui um close daqui. Aqui não sei se vou apanhar, mas também a gente vai lá para só para fazer um reminder, sempre que toca ao sino é porque estamos a falar a verdade. Portanto, não estamos a brincar. Esta fotografia é importante. Vê lá onde é que isso foi. Opa, o Boogie! Yeah. Aí que maravilha! Aí que saudades! Que saudades deste sítio! Porque é assim, o Hugo acaba por estar, ligado tanto à Antidemocracia na edição número 100 ao fazeres a capa, como ao início da Cupa. Porque nós, portanto, a Cupa surgiu em Pai Pires em 24 de fevereiro de 2016, numa conversa na garagem de Zé João. Portanto, estava lá eu, estava o Sérgio Gomes e o Zé João, não é? Sim, Sérgio Gomes. Nós os três iniciamos a Cupa nessa altura. E depois decidimos fazer uma apresentação pública, digamos assim, de inauguração da associação. Digamos, da associação. E escolhemos o Boogie. Pronto, e aí está outra vez diretamente ligado com as nossas coisas. Esse é curioso que isso passa-nos da memória que esse evento aconteceu, mas esse evento foi também outra vez, tal como a tal história do número 100, esse evento também foi lindíssimo. Sim. Super. Por acaso não estive nesse. Sim, passou lá muita gente, foi engraçado. Sim, foi provável, foi à tarde. Foi. E foi, até falámos com o Presidente da Junta na altura e foi interessante, estavam no meio das obras de Seixal. Sim, isso foi em 2016, estava a ver aqui a obra grande no Seixal. Sim, e foi mais um evento tão fixe, tão engraçado. Exatamente. E a partir daí, surgiu a Cupa sempre a dinamizar. Portanto, a ideia era tentar dinamizar um pouco o espaço, concretamente, da aldeia de Pai Pires, não é? Passa-se pouca coisa, não é? Sim. Se calhar já se passa mais do que se passava antigamente, mas se passar mais alguma coisa, claro, melhor ainda, não é? Sim. A ideia era essa. É mais um conceito de bairrismo e nós temos que lutar pelas nossas coisas, não é? Eu vivo aqui, estou aqui, porque raio, não é? Sim. Tem de haver coisas a acontecer. Pronto, e aí, exatamente. E a ideia era essa, e depois já se fez bastantes coisas lá, desde exposições de fotografias, amostras de fanzines, a uma série de coisas.
E uma dos eventos que teve mais seguimento foi o Sons na Aldeia, não é? Ok. E acabámos por fazer 9 edições. Ok. Portanto, passaram lá bastantes grupos. Acabaram por fazer, mas vão fazer mais. A ideia é continuar. Sim. Continuar. Portanto, passaram lá bastantes projetos, sei lá, Corsage, Larlara, Jigsaw, que vieram de Coimbra, os Coffee or Not, que vieram da Bélgica, portanto tivemos lá uma banda internacional. Tivemos, por exemplo, a reunião do Zé Sentente, que foi, neste caso, não foi na Sociedade, foi no auditório do Fórum, portanto, aí com a projeção também de um filme que o Bagiada fez. E tínhamos a sala também bem composta na altura e foi um concerto bastante interessante. Foi bastante interessante mesmo. Viste? É verdade. Viste? Como é que é? Essa que é essa. Está do nosso lado. Sim. Eu valo o que valo, tenho as suas percepções, mas às vezes a coisa não tem que acontecer logo de repente. Não é? Acho que nós às vezes somos iludidos com aquela coisa de ter um resultado imediato, e acho que esse é um dos problemas que a gente vive hoje em dia. Exato. Que a gente faz uma coisa qualquer e pensa que tem que logo ter um resultado. Tem de dar logo frutos, mas logo os frutos. Sendo que a percepção que eu vou tendo, pronto, da minha experiência, é que o trabalho e essa continuidade do trabalho é o que de facto nos dá o background para depois as pessoas gradualmente, aí está, arranjaste aqui uma relação, esse amigo, voltamos ali atrás, não é? Esse amigo de um concerto de 91. Exatamente, sim, e que ao fim daquele tempo todo ainda se lembrou de vocês. Ele podia perfeitamente ter esquecido mais uma porcaria qualquer que ele gravou e põe para o canto, mas alguém falamos ao telefone, não é? De vez em quando. Sim, e alguém se deu ao trabalho não se perde e portanto o que interessa, se a gente fizer e se fizermos com uma dedicação adequada, não é? Não for só uma coisa só para encher chouriços. Sim, exatamente. Eu acho que as coisas se mantêm e vão ganhando força e cabedal, não é? Estrutura. Portanto, o que é que neste caso a CUPA, o que é que faz? Portanto, faz os eventos não para currículo, não é? Do género, temos que fazer este evento, o que é o que normalmente se costuma fazer, é, vamos fazer um evento aqui neste lar, o importante é este lar estar cheio. Sim, mas sim. Isso, eu acho que isso não é importante, o importante é fazer e fazeres alguma coisa e que as pessoas se divirtam a ver, não é? Sim. Não pretendo que se faça uma coisa só porque depois está muita gente e isso é que é importante, não. Sim, não é para vender chouriços. Pronto, e atualmente faz muito isso, não é? Sei lá, nas festas populares acontece muito isso, não é? Os artistas que vêm às festas populares, é para quê? Para encher a praça, não é? Para encher o largo. É isso que alimenta um bocado. Nós abdicamos da qualidade, ou da. Não é bem a qualidade, mas abdicamos da quantidade de gente. Sim. Por uma qualidade melhor, se calhar. Sim. Pronto, a gente conhece esse artista, passou não sei quantas vezes, a gente quer ouvir isto, não é? Mas claro, o mainstream funciona assim. Eles não querem saber se tem qualidade ou não. Isso, a qualidade é relativa. É mais a questão do é isto que vende, é isto. Exatamente, é isto. É assim que funciona. Eu quero é fazer. Infelizmente. Eu pretendo fazer aqui uma coisa, mas tem que estar a praça cheia, não é? Sim, se não tiver a praça cheia, estou deprimido e correu mal, e que a coisa não funciona bem assim. A coisa não funciona assim, não é? Não, felizmente que por o país fora há muitas pessoas que fazem eventos sem, exatamente. Por exemplo, não sei, tu conheces também, lá em Leiria o Entre Muralhas ou o Extra Muralhas. O Entre Muralhas é um grande festival. Do Carlos Matos. E ele, lá está, outra pessoa que nós conhecemos neste circo, em que ele nos chegou a ver erros alternados, em Leiria, por exemplo, onde nós fomos lá tocar nos anos 90, conhecemos, portanto, desde essa altura. Portanto, e ele lá continua com o Entre Muralhas, agora é Extra Muralhas, não é? Porque é no Castelo e cá fora. Eu toquei lá num bar que era o Beat Club. Em que ele lá estava, não é? Ele agora está na Stereogun. Exatamente. Ele agora está na Stereogun. E pronto, lá está, não é? Ele faz este tipo de eventos e não é para massas. Portanto, tu sabes, esse festival tem que haver algum altruísmo. Não é mainstream de todos. Aliás, tudo que nos apresentaste são edições que são especiais. É coisa especial, não ser uma coisa em massa, não ser. As capas são todas iguais, bora, vai para a fábrica, faz. Isto
pronto, tem aquela particularidade de serem coisas especiais. Este CD é especial, só existe este. Sim, exatamente. Se bem que nós criámos uma ilusão, não é? Que o que está nas massas é que é o sítio que temos de estar. Sim. E às vezes os artistas deturpam um bocado, porque é difícil lidar com isso, não é? Porque a malta parece ter aquela necessidade de ter uma aceitação coletiva e tem que aparecer na televisão e tem que aparecer nesses sítios, e de facto há imensos projetos super interessantes. Sim. Não é? Que não passam ali lá. E se calhar os mais interessantes todos nem passam na televisão. Não é? Normalmente aquilo é uma agenda, não é? Sim. Aquilo é uma agenda, há os promotores que pagaram uma quantidade de dinheiro para promover aquilo. Exatamente. E aquilo para ter aquele valor foi a um preço gigantesco. Exatamente. Não é? Que se calhar até nem vai para o artista. Não é? Ou grande parte nem vai. Muito pouco disso vai para o artista. A maior parte vai para a editora. É muito difícil entrar nas playlists das rádios estatais, não é? Ou até no Spotify agora, atualmente, aquilo lá, epá, o algoritmo não perdoa. Pois. Mas pronto, é mesmo assim, essas coisas são assim, não é? É assim, e pronto, e esse cabedal ganhas com 35 anos de experiência. Sim, por exemplo, este disco, portanto, eu lancei, portanto, o primeiro tema, que foi o Canto e o Gelo dos Corsage, teve aqui a particularidade de ter passado, sei lá, na Antena 3, várias vezes. No Indigente? Ou no Indigente e no Portugália. Ok. Também passou no Super Rock, Super Boc, não é? Na rádio. E depois em várias rádios, Rádio Barcelos, Rádio Universidade de Tejo, Rádio Universidade de Coimbra, várias rádios mais... O conceito da rádio ainda existe e eu gosto muito disso. Ainda há muita gente que ouve rádio. Por se conseguir chegar... É curioso que já viste que vem a internet e a tecnologia e a malta vai toda à corrida para a tecnologia, não é? E estamos todos agarrados àquilo. Exato. Mas depois... aqueles, voltamos, aqueles casmurros, aqueles que se mantiveram, os resistentes que se mantiveram no foco, garantidamente agora começam a perceber que de facto as pessoas, pronto, já vimos aquilo, é interessante, agora eu quero outra coisa outra vez. Não é? E a malta volta para aquelas coisas sólidas. Começas a voltar outra vez para a cena, as coisas que tu achavas que eram especiais, e eram especiais, e continuam a ser especiais. Só que já lá está tão crowded. Queres começar a consumir outra vez as coisas especiais, em vez de estás a consumir a fast food, entre aspas. Sim, porque é de certa forma essa fast food. Porque a nostalgia é uma coisa também muito poderosa. E é uma coisa que também o mainstream também se pega muito na nostalgia. Vão sempre buscar a nostalgia, mas é uma coisa muito poderosa que tu tens e que depois começas. Naquela altura é que era fixe. Cassetes é que eram fixe, vinil, é uma coisa muito poderosa e portanto parece-me a mim que aquelas coisas que a gente andou a deitar fora nas últimas décadas. Exatamente. E quem teve a casmurrice, a carolice de ficar com aquelas coisas e mantê-las, não é? Criou um nichozinho. E de facto existem 8 bilhões de pessoas no mundo, meu. Sim, não é? Há gostos que chegam para tudo, não é? E exato. A gente é que pensa que tem que ser uma coisa universalmente aceitável. Sim, que não tem nada a ver, é a realidade. Sim. E é bom, não, porque é assim, as coisas nunca morrem totalmente. Dizem, como é que era? O hip hop está morto, o punk está morto. As coisas nunca estão mortas. Os estilos de música, os nichos nunca estão mortos verdadeiramente, porque enquanto houverem pessoas a consumir e a criar e a criar arte, nada desses nichos morrem totalmente. É o que é. Sim, e indiscutivelmente, eu diria, pelo menos dos vários ciclos que aconteceram no Seixal, o que acontece, isto vai e volta, não é? E portanto, aquilo está tudo na moda, vai toda a gente a correr para ali, não é? Mas aqueles que se mantiveram, voltamos ao Antidemocracia, que é um excelente exemplo, um projeto com 35 anos, isso não é para todos. Não é para todos, e conseguir outra vez falar com pessoas como a banda da Alemanha, não é? Que ao fim desse tempo todo vem, e que antigamente vocês se comunicavam por cartas, não é? Porque até mesmo os telefonemas haviam de ser difíceis. Também não dominava nem o inglês quanto mais o alemão. Sim. Ou seja, mas já viste, ao fim deste tempo todo manteve-se sólido por alguma coisa. E pôde renascer e surgir e ganhar aquela... Foi por alguma coisa, algum trabalho foi feito. Sim, a pessoa faz, por exemplo, recentemente, com as redes sociais, a pessoa consegue chegar a estas pessoas que conhecia na altura. E se de facto não tivesse sido
não tivéssemos tido um bom entendimento na altura, a pessoa agora mandava passear. Exatamente, nem te ligava nenhuma e era mais pastilha, chiclete, deita fora e pronto, ok, fixe, grau, tchai um queijo e pronto. Não é? Mas, por exemplo, se tu fores lá ao Bandcamp, encontras lá, por exemplo, um álbum, neste caso, do projeto neste caso é o mesmo nome dele, que é o Sigmar Fik, em que está lá um álbum dele que eu fiz na Antidemocracia. Cool. Portanto, ele mandou-me os temas e não sei o quê. Na altura, o que eu lhe falei é que gostava que um dos temas fosse um que tinha estado em cassete na altura, e ele mandou-me então e fizemos o álbum com um dos temas que estava. Ou seja, o ponto de partida é essa faixa da cassete e ele mandou-te outras. Voltamos à culpa. Sim. Que a gente se perdeu. Portanto, a culpa, a culpa foi fazendo muitas coisas, não é? Sim, teve vários concertos. Vários concertos, várias exposições. Atualmente, o núcleo duro, eu, o Sérgio Gomes e o António Leonardo. Sérgio Gomes. Sempre Sérgio. E o António Leonardo. O Zé João, pronto, tinha outros afazeres e acabou por se desligar um pouco. E depois contamos aí com uma série de amigos, pronto, que nos ajudam na realização, às vezes, de alguns eventos, na criação de cartazes e por aí fora. Fizeram há pouco tempo. Sim, fizemos os Corsage e os de W Void. E depois, mais recentemente, fizemos o Abril Fest ali no Casal de Santo António. Sim, no Casal de Santo António e na coletividade. Exatamente. Um grande espaço. Acabamos de fazer ao ar livre lá fora. Sim, exatamente, pronto. Em que teve os Rockaholics, os Homem Sombra, os Evil Twins, os Naked Monks e os Trust. Sim. Esse evento não correu da melhor maneira, em termos de som não foi muito bom. Mas eu quando fui ao segundo dia... Domingo, sim, no domingo estava estava muito impecável. No domingo estava melhor, não? Estava bem, no sábado não correu bem, mas pronto, são os ossos do ofício, pronto, okay. Enfim. Mas a coisa tem corrido sempre pela melhor. Sim, pá, e no fundo... E também temos que contar com o apoio da Junta de Freguesia, da Câmara de Seixal, não é? nestas iniciativas que nós vamos fazendo, não é? O apoio da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal tem sido como? Tem sido adequado? Sim. Sim, me parece-me, eles estão de certa forma interessados. Sim. E... Claro, existe um interesse em promover cultura aqui nesta terra. Sim, pá, e no fundo, mas eu acho que nós é que temos que fazer mais coisas, não é? Exato. Nós, em vez de estar à espera que o município, a Câmara, a Junta tem as suas próprias programas, digamos assim. Não vão muito de encontro àquilo que nós gostamos, não é? São mais jornalistas. Exatamente. Não é? Portanto, temos que tentar também puxar a brasa à nossa sardinha. Tentar fazer algumas coisas daquilo que nós gostamos, não é? De ver ou de ouvir. Pronto. A culpa vai demonstrando, não é? Que se mete num projeto e que o leva de uma forma até ao fim e de uma forma, pronto, profissional, relativa, que é uma palavra estranha porque isto vocês não fazem nada. Não, pronto, isto não é uma questão profissional, é uma questão de carolice, não é? Não ganhamos nada, não é? Sim. Portanto, é uma carolice. Temos a ideia, propomos a ideia à Câmara ou à Junta, ou a quem quer que seja, é aprovado, sim senhor, há verbas, consegue-se fazer a coisa, faz-se a coisa. Não se está cá com meias medidas, é para fazer. É para fazer, exatamente. Que também é um outro problema, porque a coisa às vezes funciona ao contrário, não é? A gente arranja um taxa ou um subsídio ou whatever para fazer, não é apresentar um projeto digno que tenha a sua autossuficiência, de certa forma, não é? A gente, o comum dessas coisas é outro caminho, não é? Pronto, e cabe-nos a nós mudar isso. Sim, exatamente. Sim. Isso é indiscutível, não é? Projetos novos do Democracia, já nos falaste dos Saudades. Ok, este é o último. Hoje, este é o que vai sair hoje, exatamente. Concertos? Concertos, não. Não tem nada. Nós Antidemocracia fez. Portanto, organizou 2 concertos no bar em Correios, no Óleo do Sport. Foi o Óleo do Sport. Sim. Lá em Correios. Esse é aquele que eu fui ver o Zé João. Sim, o Zé João e eu não me lembro do nome da outra banda. Sim. Que era incluído num evento que era as Noites no Nevoeiro. Ok. Então fizemos duas sessões e pronto, ficámos por aí, porque a Antidemocracia não pretende, o que se pretende é editar portanto, CDs ou cassetes ou digital,
não organizar concertos. E aquela é uma pergunta, o Antidemocracia, como é que os artistas chegam até vós? São vocês e vocês imaginam, eu curto esta cena, eu vou falar com eles, ou os artistas se propõem a ti? Sim, por exemplo, às vezes pronto, a pessoa conhece um projeto, pergunta-se-lhes, olha, pretendes editar aqui uma das nossas edições limitadas, não sei o quê. Sim, as pessoas, ou sim ou não, não é? Sim. E há aquela possibilidade das pessoas vos contactarem? Sim, também. Né? Sim, ok. Nas compilações há sempre uma série de gente que nós conhecemos, que vamos convidando, depois há sempre outros amigos que é como nós estávamos a dizer ainda há pouco, não sabia disso, gostava de ter entrado, então na próxima entra, pronto. Ok. Então acaba a ser um círculo e cada vez o círculo é maior. Não é? Que é fantástico. Claro. Pronto, estava-te a dizer, esta edição já não existem CDs. Quantos artistas, 110? 150, não é? 150 artistas que já passaram na Antidemocracia. Ok. Cool. Nestas edições. Aqui, em relação também às edições da Antidemocracia, importante também tem sido aqui a parte gráfica. Quem tem colaborado comigo é o Carlos Paes, que tem feito as últimas edições e estão sempre espetaculares, não é? Portanto, temos aqui um profissionalismo. Sim. E leva um bocadinho quer dizer, um bocadinho a favor. Já reparei que nenhum CD tem uma caixa normal, uma jewel case, é tudo digipack, sim, tudo só livrinho. Sim, esta também é assim, estás a ver? Depois tens esta edição que é assim. Exato, nada de caixas normais. Não. Pronto, por aí fora. Esta edição, portanto, é a penúltima edição da Antidemocracia, que é, portanto, 35 pequenas sonatas para violino solo, que é violino, do Mário Rezende, que era um violinista do Plex Long, e passou por Zé Centeno, pelos Coração, pelos Ceres, pronto. E tem uma particularidade muito interessante, que eu vou-vos dizer qual é. Portanto, ele, Mário Rezende, e diz aqui no disco que eu vou ler, que é: só as gravei uma vez e o que ficou, ficou para sempre. Após a gravação, as partituras foram propositadamente inutilizadas para só existir o registro fonográfico e a memória do autor. Portanto, quem quiser produzir, isso é maravilhoso. Quem quiser produzir tem que ser por ouvido, porque já não existem. Tem que as ouvir. Que cool. Portanto, isto é a penúltima edição da Antidemocracia. O que ficou, ficou. Exatamente, o que ficou, ficou. Que cool. António, super obrigado. Está fixe. Conversa. Agora, portanto, tenho aqui duas coisas. Espera aí. Este é para te oferecer. Obrigado. Este é para te oferecer. Muito obrigado. Opa! Portanto, vais ficar aí com. Sério? Não há caixas, não é? Mas ainda havia 2 ou 3 desses. Ainda havia. Portanto, ficas aí com isso e vais-te lembrar que essa coisa foi. Sim. Essa capa. Muito obrigado. Isso é fixe, é o José Almeida, que era o vocalista dos Ceres. E vais ouvir, isso é muito giro. E depois tem cada tema, isto é um booklet lá dentro, que foi feito com imagens do Eurico Coelho, e cada imagem corresponde a cada um dos temas. Isso eles fizeram, portanto, consonância à coisa. Portanto, tens o booklet, tens a imagem, tens o tema. Lindíssimo, mais um. É este, estás a ver? O que está aí é isto. Estás a ver? Ainda é um booklet grande, muitas folhas, não vês? Estás a ver? Tem a letra e depois tem a imagem. Esta imagem corresponde a esta imagem, portanto, isto é a edição do JH Lab, Momentos, em que tem imagens do Eurico Coelho. Portanto, uma imagem sempre para cada um dos temas do José Henrique Almeida. Portanto, uau! São sempre. Isto ainda são bastantes páginas. Tem as letras todas. Sim, exatamente. Sempre cada imagem corresponde, portanto, a um tema. Portanto, isto é um book com 20 páginas, portanto, ainda é bastante interessante. Uau! Epá, Pronto, olha, espero que tenham gostado, não apanhem banhado de seca. Não, claro que não. Não, vamos aproveitar para Vai ter o que puderem agora. Sim. António,
Vai aparecer mais vezes. Obrigado. Vai aparecer mais vezes. Isto Vans e de cantos. Temos sempre muita conversa. Yeah. Temos sempre muita conversa. Muito obrigado a vocês. Obrigado pela atenção. Obrigado. Não se esqueçam de visitar A página do Bandcamp da Antidemocracia. Bandcamp. A gente vai colocar lá os links dessa coisa Fica toda na no descrição. YouTube. Já sabem, a like, subscribe e o sininho também. O sininho também. Não se esqueçam, espero que. Epá. No words, no comments. Obrigadíssimo, obrigado pela atenção. Obrigado. Espero que gostem e até já. Até já. Obrigado.